Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento vocês estão assistindo essa aula, mas hoje nós vamos fazer uma revisão, né, do nosso conteúdo para a nossa prova, essa primeira avaliação. Prometo, na verdade, eu espero que realmente não seja uma aula longa, apesar de que eu sei que aulas online elas são mais cansativas, mas a gente também tem muito conteúdo para ser revisado, né? Então, talvez perpasse realmente aí pelo menos uma hora de aula. Mas realmente eu espero ser mais objetivo com relação ao que é importante para que vocês revisem sobre os direitos fundamentais, né? Os principais tópicos ali que a gente realmente viu com relação aos direitos fundamentais. Mas vamos lá, vou tentar projetar aqui para vocês, para a gente não perder muito tempo, os slides, para que a gente consiga ilustrar de alguma forma, né? Que é importante para essa aula. Se eu consigo aqui, um minutinho. Ótimo, perfeito. Então, a gente viu, né? A última aula, a gente viu sobre a questão da privacidade, só que a gente vai fazer uma revisão aqui desde o início. Então, deixa eu passar aqui para vocês. A gente viu sobre essa questão dos limites do Estado, né? A gente sabe que a liberdade é ali um preceito fundamental, preceito constitucional, né? Inclusive é tido ali como direito de primeira dimensão, mas não é por isso que eu posso exercê-la do modo como eu quiser e sem limites, né? Minha liberdade também tem limites. E o limite para a minha liberdade é a própria lei. É a lei realmente que nos protege das inconveniências de qualquer outra pessoa que queira invadir o meu espaço, por exemplo, né? E assim como realmente nos protege das arbitrariedades do próprio Estado. Então, a lei é essa fronteira entre o que eu posso e o que eu não posso fazer. E aí é o que realmente a gente pode chamar de Estado de Direito. Mas também a gente viu que não é só a lei, ela não é suficiente ali para realmente a gente conseguir administrar esse poder que é concedido ao Estado, né, por nós, povo. A lei não seria bastante para servir como esse limite de autoritarismo do próprio Estado. E aí realmente veio até a ideia, muito bem difundida, inclusive pelos iluministas, de que a bipartição das funções do poder seria realmente necessária ali na transição entre o regime absolutista e o liberal, né, o Estado moderno. E aí, logo depois, também, de forma aprimorada, né, de forma realmente corrigida, deu lugar à ideia de tripartição, de onde o próprio Poder Judiciário começou a ganhar essa importância. Né? A gente viu também que no Brasil já houve a ideia ali de divisão tetrapartite. Eu coloquei entre aspas justamente porque não é uma denominação que a gente encontra com certa frequência na doutrina. Então, por isso que eu coloquei entre parênteses, porque realmente é uma peculiaridade do nosso sistema. A gente encontra realmente ali o poder moderador, a gente realmente verifica que houve um acréscimo, né, de uma função ali do Estado no Brasil, ali no Brasil Império. Mas vamos passar essa parte, que ela é mais histórica, para a gente realmente ter noção do que é importante falar sobre a teoria geral dos direitos fundamentais, né? Partimos, então, aqui para essas noções gerais de direitos fundamentais. Importante, inclusive, destacar desde já aqui a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, lembrando que ambos correspondem a direitos que protegem a dignidade da pessoa humana. Porém, é importante destacar realmente as diferenças, né? Assim, enquanto os direitos humanos são mais abrangentes, de ordem ali, internacional, e muitas vezes nem são contemplados por certas constituições, os direitos fundamentais eles são de ordem nacional, são positivados, lembrem-se disso que a gente falou em aula, e eles representam um rol ali de direitos que os cidadãos daquele país gozam e que podem ser garantidos pelo poder público. Então, essas são as diferenças cruciais entre direitos humanos e direitos fundamentais. Importante também que vocês lembrem que os direitos humanos eles podem ser importados, né? Eles podem realmente acabar sendo importados como parte de direitos fundamentais, ou seja, eles podem fazer parte dos direitos constitucionais, os direitos humanos. Eles são de ordem internacional, mas eles podem ser importados por uma constituição, por exemplo, no é o caso do Brasil.
Então, basta consultar, por exemplo, o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, obviamente respeitada ali a votação no Congresso Nacional, que a gente verifica realmente essa hipótese. E aí eu trouxe esse conceito aí para vocês, tá? Um conceito realmente que a gente construiu em sala de aula, de que os direitos fundamentais, eles são direitos protetivos, garantem ali o mínimo necessário para que o indivíduo exista de forma digna dentro de uma sociedade administrada pelo poder estatal, ok? E aí temos algumas características importantes dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais, além de terem essa ordem constitucional correspondente aos estados soberanos que os abraçam, né, ali como direitos de ordem nacional, eles também têm essas outras características, conforme eu coloquei aí para vocês. Então, uma delas é a relatividade, limitabilidade, que é uma característica realmente importante, porque diz que os direitos fundamentais, ainda que de suma importância, e isso é indiscutível, obviamente, mas eles não são absolutos, né? Ou seja, nenhum direito fundamental é mais importante do que o outro. Isso quer dizer que eles podem ser superados a qualquer momento? Também não é assim, né? A depender da situação, um pode se sobrepor ao outro. Isso a gente realmente trabalhou em sala de aula. Vou dar um exemplo para vocês, para que a gente realmente consiga lembrar isso. Hum, Imagine que realmente existe ali uma colisão entre o direito à vida e o direito à privacidade, né? Vejam que ambos esses direitos são consagrados como direitos fundamentais, né? Tanto o direito à vida como o direito à privacidade, eles estão elencados ali na Constituição Federal. Mas imagine um caso que uma pessoa recebeu ali um diagnóstico de uma doença infecciosa, né, altamente contagiosa, sei lá, tuberculose, por exemplo, e se recusa a divulgar a sua condição, né, de doente para seus colegas de trabalho ou amigos, né? Então, essa pessoa, ela alega que tem o direito à privacidade em relação à sua condição de saúde, beleza, tudo bem. Por outro lado, o direito à vida de seus colegas de trabalho e amigos também, né, é importante. O direito à saúde dessas outras pessoas também é importante. Então, se eles não forem informados sobre a exposição à doença, eles podem correr o risco de contrair a tuberculose, né? Por exemplo, se eles tiverem tido contato com essa pessoa. Então, que pode ser, inclusive, fatal para essas pessoas. Especialmente para pessoas que realmente tenham ali o sistema imunológico enfraquecido, né? Então, imagine o problema de manter esse sigilo com relação à doença. Então, a gente precisa chegar a uma solução para esse conflito entre esse direito à privacidade, de realmente querer que essa informação seja mantida em sigilo, e o direito à saúde das outras pessoas, né? Então, a gente precisa realmente ponderar para que esse conflito de direitos seja resolvido. Então, em muitos casos, a lei permite que a autoridade de saúde pública ou o próprio médico notifique pessoas, né, que podem realmente estar em risco de contrair uma doença infecciosa grave, mesmo sem o consentimento da pessoa doente. E aí, vocês já podem notar que a gente começa a se sobrepor sobre esse direito à privacidade, e isso realmente é feito em nome da própria proteção da saúde pública, né? Acaba se sobrepondo o direito coletivo com relação a esse direito individual aí da privacidade. Então, a gente nota que o sigilo ele acaba sendo limitado, né? Embora realmente o direito à privacidade seja importante, não tem como negar que ele é importantíssimo, e ele é inviolável como regra, né? Mas há situações em que a saúde pública está em risco, né? E o sigilo da informação médica pode ser limitado para proteger realmente a vida e a saúde de outras pessoas, como nesse exemplo que eu coloquei para vocês. Então, a divulgação pode ser feita de forma realmente limitada, obviamente também, né? Até para que isso não seja disseminado de forma até negativa quanto ao doente, mas que precisa realmente ser divulgada, né? Principalmente para as pessoas que conviveram com essa pessoa que está ali com uma doença altamente contagiosa. Realmente, de modo a não expor também desnecessariamente a identidade da pessoa doente, mas que é preciso realmente informar. Então, inclusive, tem até a hipótese de isolamento, né, do tratamento obrigatório, obviamente ali em casos extremos, quando alguém realmente se recusa a cooperar e representa uma ameaça significativa à saúde pública, as autoridades ali de saúde podem emitir ordem de isolamento compulsório ou mesmo tratamento obrigatório para garantir a segurança de outras pessoas. Vocês viram isso realmente acontecer, inclusive recentemente na pandemia da Covid-19. Professor, mas então o direito à vida vai ser sempre mais importante do que os outros?
não é verdade, né? A gente viu, inclusive, isso. É claro que, obviamente, o direito à vida pode ser tido como um suprassumo de todos os direitos fundamentais, mas vamos pensar no seguinte: a questão do aborto, por exemplo, no nosso país, né? A gente sabe que no Brasil o aborto, como regra, ele é crime, né? Mas ali, dependendo da situação, existem exceções que garantem a sua legalidade, né? E garantem, pelo menos, que não haja punibilidade para o autor do crime. Então, quando, por exemplo, verifica-se que o feto ele é anencéfalo, ou seja, que ele vai acabar nascendo sem a massa encefálica, isso inclusive foi decidido pelo STF em 2012, né, como hipótese legal, mas veja que realmente nesse exemplo a gente tem um conflito ali entre o direito à vida do feto, né, ainda que sem ser, mas é uma vida, a vida de um feto, e o direito à liberdade de escolha e da própria saúde da mulher. É um conflito entre o direito à vida e o direito à liberdade de escolha da outra pessoa, no caso a mãe do feto, né? Então o direito à vida, ainda que importantíssimo, ele nesse caso acaba realmente dando lugar a outros, né? A liberdade de escolha, a saúde da mulher. Claro que realmente são situações ali extremas, mas para que vocês entendam que realmente essa característica de relatividade ela está presente em todos os direitos fundamentais, inclusive no próprio direito à vida, né? Então, uma outra característica que eu coloquei aí para vocês, direitos fundamentais, diz respeito à própria historicidade, né? Os direitos fundamentais, eles são cumulativos de forma geral, isso a gente tem realmente como uma característica importante, inclusive coaduna com a própria ideia de direitos humanos. Observe que o direito ao meio ambiente não era tratado como um direito fundamental nas constituições anteriores, com relação a de 88. Houve um entendimento de que era tão importante quanto os outros e houve essa acumulação de direitos, né? Essa evolução que é realmente importante para a gente entender como o tempo não os limita, né? Sempre podem ser adicionados novos direitos fundamentais. Hum, a imprescritibilidade, outra característica aí que eu coloquei para vocês, e acaba confirmando realmente o que eu acabei de falar. Os direitos humanos eles não perdem sua eficácia, sua importância, de acordo com a passagem ali do tempo. O exemplo que eu coloquei para vocês, que imagine que alguém é católico, mas deixou de ir à igreja, sei lá, por 20 anos, né? Não é por isso que ela vai deixar de ter direito de exercer sua crença após esse tempo. Seu direito, ele é permanente. Obviamente, existem algumas exceções quanto à sua imprescritibilidade, por exemplo, a propriedade privada, né? Pense numa propriedade abandonada por mais de 30 anos, sem exercer qualquer tipo de função social, inclusive a própria moradia, né, que é importantíssima, tida como função social pela própria Constituição Federal, consagrada, né, pela Constituição Federal, essa questão da função social. Nesse caso, alguém que realmente invada ali aquele terreno, essa propriedade que ficou abandonada, a depender das circunstâncias, pode adquirir o direito de propriedade a partir do seu exercício de posse. Então, a imprescritibilidade ela pode ser relativizada também, a depender da circunstância, ok? Mas, como regra, eles não perdem sua eficácia com a passagem do tempo. A irrenunciabilidade, que é outra característica importante dos direitos fundamentais, garante que os seus titulares eles não podem abrir mão de seus direitos, né? Por exemplo, eu não posso renunciar ao meu direito à vida. Então, os direitos, como regra, eles não são renunciáveis pelos seus titulares. Beleza? E aí a gente chega também a outra característica, né, que os direitos fundamentais eles são tão importantes, realmente são tão relevantes constitucionalmente, que eles não podem ser renunciados nem mesmo por aqueles que os exercem, né? Então, a universalidade é, então, uma outra característica que garante que todos os titulares, pessoas físicas ou jurídicas, conforme eu coloquei aí no slide para vocês, gozem desses direitos intitulados como fundamentais. E a gente chega, de fato, realmente ao que diz ali o artigo 5º da Constituição Federal, que representa ali o rol, né, que condensa os mais diversos exemplos de direitos fundamentais. Lembrando que o artigo 5º, gente, ele é um rol exemplificativo, tá? Não é taxativo, ou seja, não nos limitemos apenas a esse artigo 5º da Constituição Federal, apesar de que ele condensa ali os principais direitos e garantias fundamentais, mas ele não é taxativo, beleza?
E olha só o que diz o caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, observe que o caput, ele já deixa bem claro que o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e também a propriedade são garantidos não só aos brasileiros, mas também aos estrangeiros, inclusive aqueles que estejam de modo temporário no Brasil. Isso foi, inclusive, já pacificado pelo próprio STF. Então, exemplo de turistas também que estejam de modo ali transitório num país, também tem essa proteção, ok? E aí, quanto à eficácia, a gente continuando, né, sobre essas características dos direitos fundamentais, a gente pontua essa questão, né, da eficácia. E aí a gente pode dividir a eficácia ali dos direitos fundamentais em vertical, horizontal e diagonal. Não é muito difícil a gente conseguir entender, né? A vertical, ela diz que os direitos humanos garantem essa proteção do indivíduo com relação ao Estado, né, vertical, porque é como se fosse do menor para o maior, o menor é o indivíduo e o maior é essa soberania estatal. Então, por exemplo, o meu direito à liberdade é algo que o Estado, né, esse grande ente, ele não pode violar. Então, existe essa eficácia vertical, né, com relação ao próprio Estado. A eficácia horizontal é com relação a outros indivíduos, né, uma proteção à lei jurídico-privada. Eu não posso violar o direito à vida de outra pessoa. Então, o direito fundamental à vida, ele tem essa eficácia horizontal também. É um direito dessa pessoa, né, que eu não posso violar e vice-versa. Ela também não pode violar o meu direito à vida. Então, existe realmente essa eficácia ali horizontal entre os indivíduos. E a eficácia diagonal também diz respeito ao indivíduo, só que existe ali uma relação hierárquica. Lembre que eu até fiz esse desenho para vocês, né? Então, por exemplo, ali numa relação trabalhista, meu chefe ele não pode me obrigar a invadir o telefone do meu colega de trabalho, né? Isso fere o seu direito à privacidade, ainda que seja uma ordem de um chefe, eu não posso ferir esse direito à privacidade do meu colega. Então, existe ali uma eficácia diagonal também com relação aos direitos fundamentais. Isso coaduna, inclusive, gente, com outra característica aí que eu coloquei para vocês, que não haverá retrocesso social dos direitos fundamentais, né? Uma vez que casa justamente ali com a ideia de historicidade. Uma vez que houve ali a conquista de um direito, não há por que ele ser retirado, né? Não há por que haver esse retrocesso. E aí, como exemplo, eu coloquei a existência de programas sociais do governo federal. E realmente, uma vez que são concedidos aos cidadãos, não tem por que haver a retirada deles. E aí, a partir dessa interpretação do parágrafo 1º do artigo 5º, a gente chega à conclusão de que os direitos fundamentais, eles têm aplicação imediata no ordenamento jurídico, né? Não há por que esperar um tempo para adaptação, porque se entende realmente que, na verdade, os direitos fundamentais, eles são reconhecidos como inerentes à existência dos sujeitos, à própria humanidade dos sujeitos. Ou seja, não precisam de regulamentação ou atuação legislativa para que realmente comece a entrar em vigor como regra, né? Então, há essa aplicação imediata. A partir do momento que há o reconhecimento desses direitos, não é preciso haver uma regulamentação específica para que eles realmente sejam aplicados na realidade. E sobre a questão dos direitos humanos, né? Que não deixam de guardar realmente semelhanças com os direitos fundamentais, como a gente já viu, mas que possuem suas próprias características. Os direitos humanos, eles são de ordem internacional, conforme eu falei para vocês, uma vez que realmente não existe em um só Estado soberano, justamente porque eles realmente que guardam em comum entre eles é o mesmo sujeito de direitos, as pessoas, né? Então, há essa ordem internacional que é comum realmente a questão do sujeito que o pode exercer, que é o ser humano. E a gente pode fazer até uma divisão primordial entre direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, lembrando que também podem ser chamados de primeira, segunda e terceira geração, apesar de que esse termo é considerado ultrapassado, né, em virtude de geração, nos dá a ideia de que um substitui o outro, quando a gente sabe que isso não acontece. Então, os direitos de primeira dimensão são aqueles realmente reconhecidos como essenciais ao ser humano, porque realmente garantem a sua dignidade, a sua liberdade, né?
são, então, os direitos civis e políticos de um cidadão. Como exemplo, a gente pode citar o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, à religião, direito à propriedade, direito a um julgamento justo. Tudo isso pode ser tido realmente como direitos de primeira dimensão. Então, está aqui os direitos civis e políticos, liberdade de crença e religião, conforme eu coloquei para vocês. E aí o Estado ele é abstencionista, né? Ele fica nessa posição de não fazer, de não se intrometer com relação a esses direitos. A gente vai já entender isso quando a gente falar ali das quatro posições de Jelinek, que a gente vai lembrar sobre essas posições. Mas aí a gente chega sobre os direitos de segunda dimensão, né? Os direitos de segunda dimensão são direitos frutos ali da Revolução Industrial, por exemplo. São direitos sociais, econômicos e culturais de uma sociedade, conforme eu coloquei aí para vocês. E aí o Estado ele deixa de ser abstencionista, ele deixa de ter esse papel ali de realmente negativo com relação à atuação, né? Como a gente viu na primeira dimensão, e ele passa a ser realmente prestacionista. Então podemos realmente elencar como exemplo o direito a um trabalho digno, direito à alimentação, à educação, a seguridade social, o direito à proteção, mesmo que no desemprego. Então, é tido como um direito de segunda dimensão, né? Direito à saúde e cultura também podem ser elencados como esses dessa segunda categoria, ok? E aí a gente também tem os direitos de terceira dimensão, né, que correspondem aos direitos mais recentes, ali consagrados pelas constituições modernas, como o próprio direito ao meio ambiente, direito do consumidor, da criança, do adolescente, direito da pessoa idosa, das pessoas também portadoras de deficiência. Então, tudo isso pode realmente ser consagrado como direitos de terceira dimensão, né? Lembrando que realmente existe até um macete para a gente poder lembrar dessas três dimensões, conforme eu coloquei para vocês nas nossas aulas. Então, basta lembrar ali, pensar, né, no lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Inclusive, se deve justamente essa divisão proposta pelo jurista, se eu não me engano, ele é tcheco, é. Se não me falha a memória, ele é tcheco. Karel Vazak. Ele que realmente propôs essa divisão ali de direitos humanos, mas que realmente pensou que cada dimensão fosse ali uma forma de contemplar uma parte ali específica do lema da Revolução Francesa. Então ele foi muito feliz quando ele realmente fez esse tipo de associação, né? Os de primeira dimensão correspondem ali à liberdade, os de segunda dimensão correspondem à igualdade, e os de terceira, os mais recentes, né? São a fraternidade da Revolução Francesa. Então, é um macete que nos ajuda a lembrar realmente dessa divisão ali de direitos humanos. E aí a gente pode pensar, né? Será que existem direitos de quarta e quinta dimensão? Não existe unanimidade, tá, gente, quanto a essas novas dimensões, mas alguns estudiosos eles defendem que essas novas dimensões elas existem, ainda que de modo não consensual, né? Dessa teoria aí da quarta e quinta dimensão, por exemplo, outros já até falam em sexta dimensão, por exemplo, mas tem alguns teóricos realmente que eles trabalham essa ideia de que, além das três dimensões tradicionais, também existe pelo menos a quarta e a quinta, inclusive um jurista brasileiro, o Paulo Bonavides, ele realmente defende essa ideia ali de direitos de quarta dimensão, que realmente seriam resultantes ali da globalização, né? Então, você ter direito a um regime democrático, ou mesmo um direito à informação, inclusive, como eu coloquei para vocês, como eu saber a questão do que são alimentos transgênicos, seria um direito ali de quarta dimensão, defendido inclusive por esse jurista brasileiro. E aí a quinta dimensão seria um complemento também, né, defendida por aqueles que realmente dizem que ali na era que a gente está, na era digital, novos direitos acabam realmente surgindo, uma questão ali da privacidade no mundo digital, né, no mundo virtual, a própria proteção de dados, que realmente se revela importante, que acabou, inclusive, em 2022, servindo como um novo direito fundamental, conforme a gente viu, o próprio direito à paz, né, apesar de que esse último também foi pensado como direito de terceira dimensão,
mas os teóricos defendem a quinta dimensão, dizem que ele se aplicaria muito mais a essa evolução dos direitos humanos, né, e que estaria elencado nessa nova dimensão, nessa quinta. E aí, a partir desse pressuposto de dimensões de direitos, a gente pode pensar em como o indivíduo ele pode ocupar uma posição com relação ao Estado, né, de acordo com a dimensão em que estamos falando. E aí, para isso, podemos usar a teoria do filósofo alemão George Jelinek, que afirma que o indivíduo ele pode assumir quatro posições perante o Estado. Então, ali no status negativo, né, os cidadãos eles têm realmente um controle sobre seus direitos, de modo que o Estado ele não pode invadir, né, se intrometer diante desses direitos. Isso corresponderia à nossa primeira dimensão, à medida que realmente a liberdade, por exemplo, ela assumiria essa força capaz de abster o Estado de qualquer violação diante do indivíduo. E aí, eu coloquei também o positivo para vocês, né? Quando o Estado ele se faz presente na vida do cidadão, então ao invés dessa figura de abstenção, dessa figura realmente negativa, aqui ele se faz necessário e totalmente inclusivo na vida do cidadão. Isso realmente corresponderia, de alguma forma, aos direitos de segunda dimensão. Então, o direito à saúde, por exemplo, é uma obrigação do Estado, capaz de realmente gerar um compromisso diante dos cidadãos, e nessa posição o Estado ele atinge essa figura prestacionista. E aí, já na figura ativa, que seria uma outra posição realmente, conforme essa teoria, é o cidadão que assume o papel de participação ativa perante o Estado. Então, nessa fase, os indivíduos teriam maior participação política e voz diante dos problemas sociais, e isso corresponderia, de alguma forma, também à terceira dimensão de direitos. Mas também não deixa de fazer referências às outras duas primeiras, né? Porque uma vez que a liberdade política se faz presente nos direitos de primeira dimensão. Então, se vocês me afirmassem realmente que esse status, né, esse status ativo, ele também seria uma forma de contemplar as outras dimensões, não estaria errado, não. Ok? E aí, por fim, a gente tem um status passivo, que revela uma certa submissão ali do cidadão perante o Estado, né? Pois é nessa posição que o indivíduo ele não tem certo poder de escolha, né, como é o caso de pagamento de tributos. Então, se entende que essa posição é essencial para que todos exerçam seus deveres diante da sociedade. Então, é uma passividade realmente do cidadão com relação ao Estado. E aí a gente chega realmente a essa ideia um pouco controversa, porém, que também já está pacificada, de que o que a gente acabou de mencionar, né? Sobre essa obrigação, muitas vezes, que não é tida com compromisso do cidadão, mas que nos faz refletir que, além de direitos, né, a nossa Constituição também traz deveres pelos quais as pessoas devem prestar. Então, existem situações pelas quais nós, como cidadãos, contribuintes, pais responsáveis, temos a obrigação de agir. Né? Como exemplo, eu coloquei aí para vocês o dever de prestar assistência em caso de socorro, por exemplo, dever de pagar tributos, né? De educar nossas crianças, dever de indenizar, caso eu viole a honra de alguém, por exemplo. Tudo isso é tido como uma obrigação, como um dever fundamental das pessoas com relação aos outros. E aí a gente também viu que existe uma diferença entre o que é direito e garantia fundamental. Os direitos se referem aos titulares de direitos, aos indivíduos que gozam de certas características inerentes à sua pessoa. Já as garantias são forma de proteção desses direitos que foram violados. Então, a exemplo das garantias, nós temos os remédios constitucionais, que seria uma espécie de garantia fundamental. Então, o habeas corpus, por exemplo, ele é um remédio constitucional, uma garantia, que protege o direito violado, né? No caso, o meu direito fundamental de ir e vir. E aí, como eu disse, os direitos fundamentais eles possuem uma característica importantíssima, né? Que é a irrenunciabilidade. Ou seja, como regra, eu não posso abrir mão de um direito fundamental como regra, né? Meu direito à privacidade, por exemplo, ele pode ser relativizado, dependendo da situação. Isso acontece quando eu assino um contrato de exposição para um reality show, né? Então, isso pode ser relativizado sim. Mas será que essa exposição, pergunto para vocês, não se limitaria apenas ali ao período de permanência no programa de TV?
Ou seja, se eu participar ali do Big Brother Brasil, por exemplo, o BBB, né, como a gente conhece, será que a Rede Globo teria realmente direito de acesso às minhas imagens de forma permanente? A gente pode, inclusive, pegar um caso real, né? O que aconteceu realmente, ali por volta de 2018, então estamos falando mais ou menos 5 anos, né? Quando uma ex-BBB passou a ter sua imagem veiculada novamente nos veículos de comunicação de forma negativa, bem negativa mesmo. Na verdade, ela tinha participado, acho que, das primeiras edições, eu não lembro se era a quarta ou quinta edição, mas há poucos anos, né, ali por volta de 2017, 2018, começaram a veicular novamente a imagem dela de forma negativa, retratando ela como uma X9, né? E aí ela processou a Rede Globo por conta disso, porque ela não queria suas imagens sendo veiculadas novamente, ainda mais de forma vexatória, né? E aí o processo chegou ao TJ de São Paulo, e aí a tese vencedora foi justamente a da ex-participante, que realmente reclamou pelo chamado direito ao esquecimento. Eu até coloquei aí para vocês isso. Direito ao esquecimento, direito de ser deixado em paz, direito de estar só, né? Direito que uma pessoa tem de ter seu passado esquecido, não exposto. Então a tese dela venceu, né? O seu passado, para que seu passado, suas imagens passadas fossem esquecidas e deixadas de serem veiculadas na imprensa de forma vexatória. Isso foi tido realmente como uma vitória do direito à privacidade com relação ao direito à imprensa, por exemplo. E aí temos uma mudança, né? Coloquei para vocês que era uma tese que vencia, né? Que realmente tinha muito peso nos tribunais até 2021. E isso era realmente até pacificado pelo próprio STJ. Até então não havia chegado ao STF. Só que com o tema ali 786, que chegou ao STF, decidiu-se que a ideia do direito ao esquecimento, essa ideia realmente que diz que o passado, informações passadas de pessoas que realmente viram de alguma forma a sua privacidade devem ser esquecidas, né? Só que o STF decidiu, a partir desse tema que chegou a ele, em 2021, que o direito ao esquecimento é uma tese que é incompatível com a nossa Constituição Federal, né? Uma vez que acaba violando o direito à informação e o direito à imprensa, por exemplo. Então, vejam só o que diz a repercussão geral do STF. Deixa eu passar aqui para vocês. Olha só, a notícia de 2021, né, diz que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal, ok? Ainda que eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, né? Isso também não significa que as pessoas podem violar a privacidade de outras como bem querem, né? A própria imprensa também pode fazer isso de forma que não seja justificada, ok? Mas, utilizando essa tese do direito ao esquecimento, realmente não pode mais ser tido como um fundamento legal para que consiga realmente vencer nos tribunais. Olha só a repercussão geral com relação a essa tese. É incompatível com a Constituição Federal, né, a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Ok? E aí outras questões que podem cair na nossa prova com relação aos direitos fundamentais. Uma delas é cite 2 exemplos de direitos fundamentais, muito simples, né? Obviamente, com toda uma história por trás, mas explique o porquê de não se utilizar mais a expressão geração dos direitos humanos, a gente sabe por quê, para que não tem essa conotação de substituição, né, com relação aos direitos que são cumulativos. Qual a diferença entre direitos humanos e fundamentais? Também já explicamos isso.
Cite um exemplo de direito de primeira, segunda e terceira dimensão, beleza? E explique o que é direito ao esquecimento e se é uma tese ainda aceita nos tribunais brasileiros. Eu trouxe uma questão aí de concurso para vocês, mas assim, eu quero dizer que chegamos ao fim dessa primeira parte sobre direitos fundamentais. Eu vou parar essa parte realmente aqui para que não fique muito extensa para vocês, porque como é uma aula de revisão, e como nossa avaliação está realmente se aproximando, para que realmente não fique muito cansativo para vocês. Ainda tem um material a ser revisado, né? Então, eu vou parar essa primeira parte aqui, que já está ficando um pouco longa a aula, né? Não se preocupe que aquela parte de princípios não vai ser explorada agora, depois a gente pode gravar uma revisão com relação aos princípios, mas não vai ser explorada nessa prova de forma realmente profunda, ok? Então, se atenho realmente a essas características, as dimensões de direitos e a questão do direito ao esquecimento, por exemplo. E, obviamente, o que foi trabalhado também nos seminários. Mas, assim, aqui estão, aqui está, na verdade, uma questão de concurso que a gente trabalhou, inclusive em sala de aula, só para a gente poder revisar também, né? Ali de questão, inclusive, para advogado. Mas vamos tentar respondê-la aqui. Olha só o que a questão diz. A vedação a que as pessoas humanas possam abrir mão dos direitos inerentes à sua condição existencial está associada a qual das características fundamentais dos direitos humanos? Ou seja, as pessoas não podem abrir mão dos seus direitos fundamentais. Que característica é essa, né? Que ele está perguntando. A perversidade, soberania estatal, irrenunciabilidade, alienabilidade ou prescritibilidade. A gente viu que é irrenunciabilidade, ok? Então, a letra C é o que responde à nossa questão, justamente porque os direitos fundamentais, como regra, eles são irrenunciáveis, ou seja, não posso abrir mão desses direitos, mesmo sendo titular deles, ok? Eu trouxe esse resumo, então, aí para vocês, né, da nossa aula, resumo da própria aula de revisão, mas que diz que os direitos fundamentais eles podem até ser tidos como sinônimos de direitos humanos, mas a sua abrangência muda, né? Enquanto os direitos humanos têm uma abrangência muito maior, porque é de ordem internacional, os direitos fundamentais são de ordem nacional. Então, eles podem variar de acordo com a Constituição daquele país. Podem elencar um rol de direitos fundamentais diferente de outro país, por exemplo. Então, nenhum direito fundamental é mais importante do que o outro, a gente viu isso, ok? Nenhum direito também fundamental é absoluto, não tem essa característica, ainda que a gente entenda que o direito à vida, por exemplo, ele de suma importância, né, com relação aos direitos fundamentais, mas ainda assim, ele não é o mais importante de todos. Existem direitos, então, de primeira, segunda, terceira dimensão e até quarta e quinta, né? Ainda que não haja um consenso exatamente com relação a esses últimos. Os direitos humanos, eles entram na Constituição Federal como emenda constitucional, eles podem realmente ser importados, né, a depender ali da votação do Congresso. E o direito ao esquecimento deixou de ser aceita como uma tese desde 2021, ali como decisão do STF. Trouxe essa frase, inclusive, do STF, que diz que os direitos fundamentais não podem ser utilizados como escudo protetivo da prática de atividades ilícitas. A gente trabalhou isso, inclusive, em sala de aula. E eu trouxe algumas referências do que realmente foram utilizadas para compor essa aula de revisão, ok? E aí eu realmente espero que essa revisão sobre direitos fundamentais tenha sido útil para você e eu desejo boa sorte na sua prova desde já. Vamos encerrar aqui realmente para que não fique muito longa a nossa aula.